Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero estar abordando de outra forma o assunto conflitos. Na verdade, nós temos dois tipos básicos de conflitos: conflito interno e conflitos externos. Como é que acontece o conflito interno? Bom, conflito tem a ver com partes que divergem de alguma forma na atuação, né? No entendimento das coisas. Conflito interno acontece pelo seguinte: você tem um pedaço seu chamado ego e tem um outro pedaço que é um pedaço espiritual. Então vamos entender um pouquinho isso. Todos nós somos seres espirituais, mas para que esse lado espiritual possa vivenciar a matéria, é necessário que exista um ego. O ego é o responsável pela vivência desse lado espiritual na matéria. Só que aí o ego começa a achar que é o que manda na história, é o que quer porque quer, do jeito que quer. Só que dentro de cada pessoa, num outro polo, existe um lado espiritual que tem outras intenções, que quer outras coisas. Geralmente quer o melhor, geralmente quer que a gente viva com plenitude. E aí existe o conflito entre o ego, que é materialista, e entre a nossa alma, que é espiritual. Você já deve ter notado que toda vez que você tem um conflito interno, são partes suas que ficam numa certa briga, não é? O que fazer? Na verdade, o ideal é que esse ego, que foi importante para tornar material a existência do espírito, em torno dos 20 e poucos anos, comece a dar lugar ao lado espiritual. Isso quer dizer o quê? Começar a seguir a voz interior e o ego se submeter a isso. Dessa forma, não haverá mais conflito e você vai perceber que a sua vida vai caminhar de uma forma muito mais plena. Porém, boa parte das pessoas não acreditam nessa parte espiritual nossa e aí acham que é o ego. A gente já falou em outras postagens que o ego é formado pela influência de família, sociedade, religiões e assim por diante, não é? Então, a pessoa acaba achando que é o ego. Ela está o ego, mas não é o ego. E para resolver esse conflito, basta só uma seguinte atitude: deixar o ego de lado e começar consistentemente a seguir a sua intuição. Você vai perceber que esse conflito acontece porque o ego quer coisas que não eram para ser. Ele deseja coisas, ele imagina coisas que não é o melhor caminho. Por isso que trava a vida das pessoas. Porque a vida é para fluir, é para que seja fácil, para que as coisas se manifestem de uma maneira tranquila. Quem atrapalha? O ego, porque ele quer no tempo dele, na hora dele, do jeito que ele quer. E não é bem assim, porque o ego não comanda o final da história. Então aí acontece o conflito. Então a dica para acabar com o conflito interno é seguir sua intuição, seguir a sua voz interior. Então para isso vamos ter que domar esse ego, ok? Conflito interno é isso. O conflito externo é quando nós temos opiniões divergentes de outras pessoas e aí não entendemos como sair disso de uma maneira mais elegante. Quando se fala em neurolinguística, a palavra ego some e a gente usa a palavra mapa. Então, mapa é a soma das experiências, das crenças, das emoções,
de todas as influências que nós tivemos, isso que forma o nosso mapa. Só que mapa é uma coisa individual e quem olha para outra pessoa sempre vai achar que tem razão no seu mapa. Não deixa de ser verdade, porque quando eu tenho as minhas convicções, eu acredito que eu estou completamente certo. Só que eu não reconheço que o outro também tem um mapa e que para ele as suas convicções também estão certas. E aí acontece o choque de mapas, e isso a gente traduz por conflitos. Se ao invés da gente travar essa batalha com outras pessoas, a gente pudesse humildemente parar e compreender o mapa daquela pessoa, entender que ela tem razões para pensar diferente, que ela tem motivos, experiências, mesmo que seja diferente de nós, num primeiro momento é super importante aceitar o mapa do outro. Porque quando eu aceito o mapa do outro, eu reconheço que ele tem a razão dele. E aceitando o mapa do outro, o outro vai baixar a guarda para que você possa expor a sua opinião divergente. Então, 90% dos conflitos acontecem no primeiro momento, que é o choque dos mapas. Então, qual é a dica aí? Primeiro, se você escutar melhor as pessoas, você tem a chance de ampliar seu mapa, tem a chance de ter novas experiências, novas visões de vida. E aí você reconhece que ele está certo na história dele. Com isso, você já diminui a resistência para poder, no segundo momento, poder apresentar a sua maneira de ver as coisas. E dessa forma, você vai eliminar muito dos problemas, muito dos conflitos. Então, para resumir, você tem um mapa que você acredita que está certo. O outro também tem um mapa que acredita que está certo. Então, que tal começar agora a prestar atenção no mapa da pessoa, reconhecer que ela tem a razão dela, para só no segundo momento você mostrar o que você pensa a respeito de determinados assuntos. Com isso você vai desenvolver a empatia. Se colocar no lugar do outro, entender porque ele pensa assim, e aí você vai poder, de forma elegante, eliminar praticamente um monte de conflitos que a gente acaba criando sem precisar. Então assim, resolva o seu conflito interno, escute a sua voz interior, e aí você vai parar de ter conflitos com você mesmo, né? E no segundo aspecto, respeite o mapa da outra pessoa, amplie o seu também, e assim fica mais fácil resolver tanto os conflitos internos quanto os externos. Vamos praticar?